Ana Maria Marcondes Sigor é artista plástica, assistente social, professora de yoga, empresária e ambientalista. Natural de Guaratinguetá, São Paulo, é moradora de São Tomé das Letras desde 1985. Foi vereadora na cidade por 2 mandatos, de 2001 a 2008. Foi presidente do CODEMA de 2009 a 2011. Como assistente social, coordenou o CRAS em 2013 e 2014. Atuante no movimento social e ambiental Todos pela Água, desde seu início em 2015, promove reuniões e programas de conscientização comunitária sobre a importância da água e do meio ambiente locais. Nesta entrevista, ela nos fala de seu envolvimento com a comunidade, além de suas perspectivas para a água, o turismo e o meio ambiente. Ana Maria Marcondes Sigor é também empresária no ramo de hospedagem. É mãe de 3 filhos e avó de 2 netas, Amora e Maria Flor. Eu cheguei aqui em 84 e assim, o ônibus vinha 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Não tinha DDD, todas as cidades já tinham DDD, poucas casas tinham telefone particular, pra gente falar no telefone a gente tinha que ir no posto público, telefônico, lá na praça. E só que assim, a cidade já tinha pouca água, vinha lá debaixo dali perto da Copasa, na entrada da Garganta. E ela vinha contaminada com 5 qualidades de vermes. E eu, mais um monte de jovens, um grupo espiritualista, apoiados pelo G na época também moço, a gente com 20 e poucos anos, a gente construiu a Casa da Cultura e começou também, onde hoje é o restaurante da Sinhá, a gente distribuía cloro, a gente tinha o dia de arte, o dia de cultura, o dia de teatro, poesia, de dança, para mostrar para as pessoas, através da cultura e da arte, a gente cuidar daqui. E aí foi isso. Daí eu casei, tive filhos e fiquei 5 anos fora, me separei. Quando eu voltei em 99, eu tinha um prefeito que era meu amigo pessoal, que era o Ivani. Eu cheguei na prefeitura e falei: Ivani, você quer me ajuda? Eu cheguei aqui, eu gosto de São Tomé, eu nunca tinha desfeito minha casa daqui e tal. Falou: Aninha, tinha acabado de sair o Sebrae, entrou no Conselho Municipal de Turismo, que o Sebrae ia ajudar, e aí tinha que ter um conselho. Aí fui convidada para participar do conselho. Nisso eu já tinha vários amigos de pousadas, a moça que trabalhava, Graça, o Rick. A gente queria fazer a coleta seletiva. A gente colheu, separou, tinha um posto na creche, a gente fez muita coisa errada. Isso no ano seguinte. Tinha um posto de recolhimento na creche de material reciclável, outro lá na Casa da Serra, na pousada, isso em 2000 antes de 2000 e pouquinho. E não, 2000 foi antes de 2000, porque eu fui vereadora em 2001. Então a gente já tinha essa pegada, a gente não vamos poluir, vamos despoluir as corredeiras, porque eu cheguei a levar meu filho nas corredeiras, que hoje é um esgotão, né? Acabou com uma cachoeira maravilhosa, eram 4 piscinas lindas de água transparente, que tinha um cânion que a gente ia a pé até lá, e virou nosso esgoto público. Então o sonho daquela época era a gente despoluir, e dá ainda, é só a gente querer, vontade política, né? E aí foi isso, vai sempre assim, tentando manter esse paraíso. Eu lembro que quando a gente for, vamos fundar o PT, um grupo de amigos, vamos fundar o PSB e tal, e eu também fui junto, isso em 2000. Aí eu lembro que eu subi no palanque, naquela época tinha palanque, eu subi e falei: gente, vamos deixar essa cidade com um paraíso que merece, né? Vamos junto. E aí começou minha luta dentro da política formal. E aí eu consegui ser eleita, o nosso candidato, que era o G na época, não conseguiu, e eu fiquei, né, 4 anos. A minha primeira luta foi para a gente tirar o esgoto do Ribeirão Passa Quatro, que hoje é o Vale das Borboletas, né? O Ribeirão do Vale das Borboletas chama Ribeirão Passa Quatro. Tinham em torno de 40 casas. Se você olhar hoje na rua, bem do lado da Tirolesa, todo aquele bairro ele é mais baixo do que o resto do esgoto. E aí estavam jogando
na nascente, são 3 nascentes do Ribeirão, tem 2 no Fazendeiro Lei ali e outra lá no Pelúcio, na mineração Pelúcio. Eles estavam jogando simplesmente o esgoto. E aí assim, se eu fosse prefeita na época, gente, não podemos. Como é que a gente vai deixar uma água poluída como atrativo turístico? E aí foi a luta, foi a luta. A prefeitura tinha doado dentro do terreno da Copedra. A Copedra, por fim, tinha vendido 8 lotes. A prefeitura botando a culpa na Copedra. O prefeito, na época, Luiz Vilela Paranaíba, não queria gastar dinheiro com nada, que só obras que ele pudesse fazer os trabalhos dele, que ele achava bom, né? E aí a gente foi o primeiro grande trabalho, foi esse. Demorou 5 anos para desviar o esgoto dali. Nessa época, 20 anos atrás, o turismo ainda não era considerado uma fonte de renda real. Era mineração e o turismo estava gente de fora, pouca gente, serviço de mulher, né? O turismo abarca muito a mulher. Eu, como mulher, sou pelo turismo, né? E aí foi muita luta. E eu peguei 2 frentes grandes, que era patrimônio cultural dentro da vereança, com os conselhos. Eu não acredito que nenhum vereador ou nenhum prefeito possa trabalhar sem a comunidade. Então eu trabalhei junto com o CODEMA e com o Conselho do Patrimônio Cultural. Foram as minhas grandes lutas. Fiz abaixo-assinado para ter assistente social, porque eu não tinha. Era uma coisa fora de base, São Tomé, antes de 2005, né? Porque aí com o governo federal as coisas mais socialista, né? Aí as coisas foram começando a melhorar, a farmácia básica, o SUAS, Sistema Único de Assistência Social, e aí a gente já tem uma noção assim de cidade, mas muita coisa difícil aconteceu. A Câmara não tinha o CNPJ, né? Toda a contabilidade da Câmara era feita dentro da Prefeitura. Aí foi outra luta grande, o prefeito tinha a maioria da Câmara a favor dele, e aí eu entrava com requerimento, eu e mais 2 que eram nossos aliados, a gente entrava com requerimento para querer saber a folha de pagamento, como estava sendo feito, fiscalizar, fazer o papel do vereador. E eles abaixavam a cabeça e o requerimento não era aprovado. Então, assim, foi muita luta e muita centralização, muita falta de transparência. Naquela época, no segundo mandato meu, também queria já o concurso público. Nós estamos agora há 22 anos sem concurso público, usando o trabalho na prefeitura como moeda de troca de voto. Não dão mais botina, mas oferecem emprego para as famílias, para as pessoas. Colocaram na cabeça das pessoas que a baixa autoestima da nossa população é muito triste, que se fizer um concurso, a população de São Tomé não tem capacidade de passar, vai passar o pessoal de fora. Então, assim, é muito triste, a gente está na luta do concurso, né? Não vou falar do futuro, mas foram muitas lutas, gente. Esse grupo, esse movimento é minha vida agora, é o que eu acredito. Eu lembro que quando eu até vou chorar agora, posso chorar, né? Que na Câmara, que eu falava assim, a gente entra na Câmara e fecha nos 9. Então, se a maioria é contra o certo, você fica engessado com aquela maioria. A democracia tem isso, né? A democracia é a única forma ainda que a gente tem de se organizar, mas ela é tolhida, né? Se de repente a verdade ela não aparece, porque a maioria não quer. Então, eu deixei de ser vereadora, né, em 2008. Aí em 2009 fui fazer o curso de serviço social, fui entender a problemática do neoliberalismo, fui entender a ditadura que eu não sabia, a nossa Constituição Cidadã, que foi formada pela luta popular, dos movimentos populares, foram as mulheres, pela caristia de São Paulo, que conseguiram
foi um grande impulso, os grandes movimentos sociais, os sindicatos, né, no ABC, tudo isso, a população unida. E aí eu fui estudar tudo isso, fiquei 4 anos, me candidatei em 2012 e ganhei, mas não levei. Eu tinha proposto um grupo, chamei vários jovens universitários da minha... meus filhos, amigos, da minha convivência, do meu meio, assim, pessoas que amavam São Tomé, nativos daqui. E a gente fez um grupo de apoio popular para o meu mandato. Eu falei, gente, vamos ter um mandato participativo, isso em 2012. Hoje fala dos mandatos coletivos, dos mandatos, em 2012 eu já acreditava nisso. E só que não deu certo, porque eu fazia reuniões na praça. O político, infelizmente, ele tem como é que eu vou dizer? Ele tem a carga pesada de ser desonesto, de ser interesseiro, de ser salafrário, de ser uma pessoa desonesta. E aí um rapaz de São Paulo, que entrou no grupo querendo uma política limpa, falou, candidato não pode ter nesse grupo. E como os moços universitários que me apoiaram foram estudar, não ficaram na campanha, os jovens que tinham ficado não tinham noção ainda do jogo político. E aí teve uma eleição na praça para me tirar. Aí eu falei, então vamos votar. E que vamos votar, graças a Deus eu ganhei, mas eu perdi o gosto. Porque era um mandato para a população, eu não ia decidir nada que não fosse, entendeu? Era isso. Mas aí eu ganhei, não levei. Eu ganhei e fiquei por 4 votos de suplência. E aí foi muito, muito louco esse tempo meu, assim. Aí eu fui trabalhar, ganhou o nosso partido, né? Com mais de 3.000 votos. O PT ganhou e aí eu fui convidada a trabalhar. Só que a gente não tinha muita sintonia, a prefeita. Ela não acreditava na participação popular. E eu só acredito na União Popular. Eu acho que não tem como você sair sem você sair de uma situação difícil, sem você informar, sem você trazer as pessoas, sem preconceito, de você sentar na mesa redonda com interesses diversos e juntos chegar numa conclusão. É isso que eu acredito numa transformação. E aí eu fiquei 1 ano e meio coordenando o CRAS como assistente social e vi que não conseguia, porque assim, não tava fluindo a participação popular. A prefeita, ela é honesta, ela é boa pessoa, mas ela é centralizadora. E as pessoas que estavam acompanhando mais de perto ela não entendiam o que eu entendia, entendeu? E aí, 2014, eu saí da prefeitura e fiquei tomando conta da minha pousada, começando, e sem entender direito o que fazer. Até que um dos meus filhos falou, vai fazer o curso de realidade brasileira. É um curso, já tem vários no país, que forma os movimentos sociais. Então, grupo franciscanos, o MST, porque as pessoas entram no movimento popular, no movimento social, mas não tem embasamento teórico do movimento político que a gente vive, o que é neoliberalismo, o que foi a ditadura, o que é o próprio capitalismo, como que se move. E aí eu fiz esse curso, o meu filho que é professor de história estava aqui, fez também, o Juquinha, que é o Luiz Gilmar, que é um artista maravilhoso, professor de inglês, o Everson e o Heriberto. Nós juntos começamos a se reunir e ver o que a gente ia fazer para São Tomé. Aí a gente falou, já era agosto, eu falei, será que a gente vai montar um partido político e lançar a candidatura? Era maio, sabe o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer isso antes, porque antigamente era até setembro de um ano para você lançar a candidatura no outro ano. A gente começou a perguntar para as pessoas, eu voto no você, mas eu não vou se meter. Aí já falou, não é isso que a gente quer? O que adianta a gente ficar meia dúzia? Muitas pessoas falam a mim, nossa, você tem estômago. Eu sozinha não vou fazer nada, eu tenho estômago para quê? Para ficar doente. E aí a gente continuou nessa insistência até que a gente fez o ciclo de conversas. Foi uma ideia
até foi do meu filho, não tá, morou um ano aqui, e ele deixou essa semente boa. Vamos chamar as ONGs, o Viva Criança, o Ecoetrix, o Voz da Terra, a Eubiose. Essas pessoas que são de ONGs aqui, de associações, elas são as que pensam no coletivo. Vamos sentar junto, e a gente fez no receptivo turístico, o Circo Criação de Criança. A gente fez no receptivo turístico, em outubro, toda segunda-feira, o ciclo de conversas. E aí desse ciclo, depois que a gente explanava, a gente convidou para falar sobre educação e cultura, o Voz da Terra, a Ecoetrix, o Circo Criação de Criança, nutrição e sustentabilidade, e nós do Espaço Livre fizemos de política e cidadania. E depois disso, essas em torno de 30 pessoas, eu tenho as assinaturas de todo mundo, então, em torno de 30 pessoas, e elegeram a água como principal problema. Então o movimento nasceu daí, era São Tomé das Águas. Aí passou, era novembro, dezembro, a gente virou o ano e tal, minha mãe morreu nesse meio tempo, meu irmão, assim, não, ninguém mais chamou. De repente, os hospedeiros, os donos de pousadas começaram a querer se organizar. E eles se organizaram, discutiram e sempre me chamavam. Eu falei, gente, as pessoas podem alugar as casas. Eu não vou, não é porque eu tenho uma pousadinha que eu vou impedir da outra lugar, que isso aí a prefeitura tem que organizar. Eu não vou, dono de pousada grande, não vou. E não ia. Até que o Paulinho, da Marra Mantra, falou, Aninha, a gente fez reuniões, a gente decidiu que a água é o nosso problema, as cachoeiras é o nosso grande problema. Isso foi em 2016. E agora você tem que ir. Lembrava do meu papel de vereadora, minha luta ambiental, falou, você tem, por favor, vai, que a gente chamou os vereadores. Quando a gente chegou na reunião, não tinha vereador na reunião. Aí eu falei, gente, então, eu tenho uma coisa assim de, vamos fazer, então vamos fazer, né? Uma coisa da minha índole, não é que eu mando nada a ninguém, mas já que é para convidar, falei, vamos fazer na Câmara. E lá na Câmara, eu acho que foi em torno de maio, tem a data certinha, muitas pessoas, em torno de 30, 40 pessoas, a gente se autonominou, era São Tomé das Águas, em novembro, dezembro de 2015, quando a gente nasceu. Nessa reunião da Câmara, a gente se renomeou todos pela água. E daí para cá, muitas pessoas passaram. Que a gente se unia, começa muita gente, depois as pessoas vão desistindo e morre as ideias. Já teve gente tentando, um grupo chamava JECA, de apoio ambiental no Cantagalo, isso há 30 anos atrás. As ONGs mesmo se desestruturaram, cansaram. Eu não sou a favor de ONG mais. Depois que eu fui entender o neoliberalismo, as ONGs é o Estado se desresponsabilizando para deixar terceiros cuidar da sua responsabilidade. Acho que a gente paga imposto para poder ter escola de qualidade, para poder ter trabalho, moradia, estrada. A gente paga muito imposto. Por que o Estado não tem condição de fazer? O que acontece com o Estado brasileiro, com as prefeituras, né? E aí a gente foi indo, e aí foram várias ações, muitas pessoas. E aí como que a gente se mantém? Como a água. A água, ela tem vários estados. Então, assim, quando ela está com várias moléculas juntos, correndo, ela está como assim, se a gente visualizar o movimento, ele é assim, ele é uma fala diferente política. Então, a gente está numa ação junto, a gente está no leito do rio. Mas pode ser que você, ou eu mesma, esteja com problema pessoal e que eu esteja evaporada nas nuvens, ninguém vai ver. Mas eu não deixo ser água, eu não deixo estar no movimento, eu não deixo de torcer pelo meio ambiente por quem está na luta. Ou então ela está infiltrada embaixo da terra, que ninguém vê, né? Ou ela está parada num lago. Então ninguém manda nesse movimento. Ninguém manda. Eu exerço uma certa liderança, mas muitas pessoas estão juntas. Nem sempre são as mesmas. Mas muitas pessoas ajudam. A gente fez um abaixo-assinado com 500 moradores pedindo a mudança de captação da Copasa.
A gente fez mutirão de fossa ecológica, de evapotranspiração. A gente lutou contra esse mega eventos que numa Semana Santa colocou 30 mil pessoas aqui, foi um caos. A gente já fez muitas coisas, a gente tem um embate, a gente fez mutirão para ajudar a Cachoeira do Flávio, é a única cachoeira pública. Mas a gente fez um mutirão, aí a gente pediu para o prefeito, por favor, um mapa, vamos ajudar a planejar a nossa cachoeira? Vamos ser exemplo? Nunca ele entregou um mapa pra gente. Então, assim, é tudo muito... Eu não entendo o que acontece aqui, na verdade. É falta de amor. Aí, quando eu resumo, eu acho que é falta de amor, falta de consciência. Então, quando tem falta de consciência, a gente informa, junta gente que está preocupada e vai. Agora a gente tá com o plano de manejo, né? Ai, gente, eu me entristeço, né? Porque se a gente não conseguiu organizar o turismo a ponto de defender nossos pontos turísticos, nossos atrativos, né? Nossos maiores atrativos. A mineração, ela diminuiu um pouco para os moradores daqui que vem agora um moço, ao invés de tirar pedra, ele é guia turístico, ele consegue construir uma pousadinha se a família tiver um pouco mais de renda. E o pasto também, ele degrada o meio ambiente. A gente pensa que não, porque ele é verdinho, mas pelo menos ele não traz química, agrotóxicos, cancerígenos. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, muita preocupação. Começou essa triste atividade aqui, né, em Sobradinho, plantando batata a menos, assim, colada na casa de uma moça que tem uma pousada que mora, que tinha uma menina pequena. Essa moça me ligou dizendo o que ela ia fazer, que a criança passou mal, que pulverizaram o veneno lá na batata. Aí eu falei, procura a Câmara. E o vereador Adriano, né, conhecido como Giló, ele batalhou muito nisso. Isso a gente tem que reconhecer, ninguém sozinho, a gente tem que se unir. Todos os papéis sociais têm que se organizarem. A moça, eu falei para ela, chama seus vizinhos, não vamos deixar. E aí surgiu a lei, que eu não me lembro o número da lei, que proíbe de 500 metros de qualquer residência a pulverização, o uso de agrotóxico, né? Parece que diminuiu lá no Sobradinho um pouco, na proximidade do distrito. Porém, há 2 anos, a região da Lagoa e da Picada estão começando com essa atividade e tem um grupo de moradores que está vendo o problema sério futuro, a contaminação das nascentes, a própria vida. Então, se a gente deixa contaminar as nascentes, já está diminuindo por causa das chuvas. A gente está vendo muita chuva num tempo, seca extrema, né? O estado de Minas Gerais decretou crise hídrica desde 2014. O estado de Minas Gerais reconhece que nós estamos numa crise hídrica. Nunca levanta os reservatórios. Então, assim, e agora a gente vai ter que enfrentar. Agora, eu sei que assim como o município, ele pode legislar a seu favor, ele pode legislar a favor da vida. Então a gente precisa se unir para não deixar e para criar novas formas de culturas, né? As pessoas que estão arrendando a terra, elas estão olhando a facilidade financeira que um arrendatário grande que vem de Varginha, de Três Corações, essa monocultura que está invadindo a floresta amazônica, está invadindo tudo para pasto, para soja, para milho, para fazer ração de gado. Então, assim, é uma mudança de paradigma, uma mudança de tudo na vida. A gente precisa ter mais vaca do que brasileiro no país. A gente precisa comer carne todo dia mesmo. E a gente nem come, né? Tem 40 milhões de brasileiros passando fome. O agronegócio não põe comida na mesa. O agronegócio, ele ajuda algumas pessoas pontuais e ele prejudica toda uma população.
Então assim, a família que arrendou, eu tenho o caso de uma aqui, a gente entende, é um casal de idosos, estão pagando em torno de R$ 2.000 por mês por 15 anos. Então assim, 2.000 mais com a aposentadoria, não tem força de trabalho, não tem equipamento, não tem condições. Então se você vê pelo lado pessoal, a gente não fala nada, só que assim, enquanto a população, enquanto o país, enquanto o ser humano entender que não adianta eu ficar bem, vai ter ladrão roubando a minha casa, a comida não vai vir para ninguém, entendeu, cara? Não vai ter. Agrotóxico em São Tomé, eu sou a favor da gente se unir. A gente consegue com em torno de 200 assinaturas, entrar com um projeto de lei na Câmara e aprovar a proibição de monoculturas em São Tomé das Letras. O negócio é a monocultura e o uso de agrotóxico, entendeu? E a gente incentivar a agrofloresta, a gente incentivar permacultura, a gente incentivar agricultura orgânica e a gente consegue incentivar, procurar incentivos para a preservação de mata, tem até um nome que me fugiu agora, para os pequenos produtores receberem por deixar a mata em pé. A gente pode, o que falta é vontade política de quem está no poder. E a triste coisa da população de achar que política não tá, eu não quero me dispor com o vizinho, ou então todo político é desonesto. A gerência, uma prefeitura, um governador, os próprios vereadores, os deputados, o presidente, ele existe nesse papel para gerenciar a vida coletiva. Se você tem um foco amoroso, respeitoso, corajoso e democrático, a gente sai. Então assim, tá na hora da gente, nesse caso dos agrotóxicos em São Tomé das Letras, que está começando, ainda é incipiente, muitos fazendeiros ainda estão com o gado, que o gado se consorciar com árvores frutíferas, se preservar córrego e nascentes, tá ótimo criar gado em São Tomé. O que não pode é deixar o pasto até a beira d'água, não cercar a nascente. Agora, o pasto não é tão prejudicial. Se você, por exemplo, plantar abacates no meio do pasto, ele é pequenininho até crescer. Você pode colher abacate, colher manga e ter o pasto e ter o gado. Então, você aumenta a sua renda. E a gente pode, sim, eu acho que nessa coisa do agrotóxico, a gente tem que... E a minha sugestão, enquanto movimento, aí a gente tem que colocar isso em discussão, chamar mais gente e a gente conseguir 5% do eleitorado. O eleitorado estava em torno de 4.500 votos, eleitores em São Tomé, não sei agora como é que ficou, teve muitos jovens que se... Então a gente pega os 5% do eleitorado e a gente produz um projeto de lei e leva para a Câmara aprovar. E aí sim a gente vai ter como segurar isso. Porque se a gente for esperar esse governo genocida federal, que está valorizando os agrotóxicos, nunca teve tanta liberação de agrotóxico. Agrotóxico proibido na Europa inteira, nos Estados Unidos, aqui a gente come. Então assim, a gente quer saúde, a gente quer matar. Quando a gente percebe que a indústria da medicina, né, a indústria farmacêutica é a mesma, né, do agrotóxico, a Bayer e tudo, então eles estão deixando a gente doente para depois dar o remédio para curar a gente. E é isso que a gente quer. Então assim, é isso, gente, é orientação, educação e juntar força e ir para a luta. Ai, gente, que consideração final vou fazer, né? Vou fazer que é isso que eu acabei de falar. Vamos juntar força, vamos sair de casa, vamos juntar força, porque o tempo urge. A gente precisa. Tem um meme que um amigo colocou no grupo do movimento, que é bem assim, sabe? Uma criança com uma máscara
desertificado e o pai deixando assim uma mala de dinheiro. Então assim, gente, e não é que a gente não é a favor de dinheiro, a gente quer viver com conforto. Mas tem ferramentas diferentes para a gente conseguir esse conforto. A gente precisa de alimentação boa. E é isso que eu chamo, gente. Agora a gente está num processo do plano de manejo, que é o plano de uso e ocupação da área de proteção, que é nosso manancial. Então eu quero que todo mundo participe, entenda, aprenda. Põe a mão primeiro no coração, no amor que você tem, que você vai deixar. E criar força e aprender, porque também muitas mulheres, faço um chamamento às mulheres agora, porque a água ela é feminina, é o mineral mais feminino que tem, né? Na água salgada surgiu a vida na terra. Então, tirar as mulheres do campo de discussão. Então vamos discutir a vida, vamos mulherada, vamos juntar, vamos nos respeitar e vamos planejar nossa cidade para um futuro digno.